responsabilidade é expandir o reino de Deus por meio da explicação do Evangelho. E levar uma palavra de esperança em tempos de incertezas. É tempo de voltarmos nossas vidas. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. É chegado um novo dia, tempo de celebração, pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Onde solidão havia, renasceu a comunhão. Sonhos que perdidos foram inundam hoje o coração. Quando Cristo é o oleiro, tudo novo se faz. Não importa onde tropeçamos, vida nova Ele traz. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa terra, sou luz nesse mundo, sou Cristo onde eu moro, onde eu ando, onde eu sirvo, até onde Ele me convocar. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Sou sal nessa Tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Então é tempo de reconstruir, abrir o nosso coração, estender a mão a quem precisa, cumprirmos a missão. Ei. Foi?
Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu irei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei arenas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Tua bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Boa noite, irmãos. Boa noite quem está nos acompanhando pela internet. Hoje o culto nós vamos falar sobre abrir os nossos olhos, que nós estamos com Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou e merece adoração. Eu vou pedir para o irmão Gabriel orar para a gente. Oremos então.
Pai Santo, Pai querido, está no céu, muito obrigado, Deus, por esse culto que iniciamos agora, que o Senhor nos deu a oportunidade, ó Pai. Para que nesse culto, ó Pai, seja falado somente a Tua palavra, Senhor. E tudo que ocorrer aqui seja para a honra e glória de Teu nome, Deus. Ó Pai, peço que o Senhor capacite todos aqueles que estão à frente desse culto, Deus. Para que possamos dar nosso melhor, Deus, para a honra e glória de Teu nome, ó Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos louvar Digno é o Senhor.
Agora vamos fazer a leitura de Salmo 145, 18 a 21. De todos os que me invocam, todos os que invocam piedade, ele cumprirá o desejo dos que querem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Agora eu vou pedir para a irmã Vívia orar para a gente pelo culto das crianças. Pai querido que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que é estar na tua casa, por esse privilégio que é poder falar com o Senhor. E nesse momento, Senhor, onde nós vamos estar colocando em tuas mãos a vida de todas as crianças, elas que irão, Santo Deus, ouvir a tua palavra de maneira, Pai, específica para elas. Elas que agora vão cultuar o Senhor de maneira do entendimento delas. Que o Senhor possa estar abençoando as irmãs que se disponibilizaram a estar à frente desse trabalho, as irmãs que hoje estarão falando para as crianças, que tudo, Santo Deus, seja para a honra e glória do seu santo nome. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, me perdoem, eu esqueci de convidar as crianças para virem à frente. É a falta de costume. As crianças podem ir e os irmãos podem se assentar. Abra os olhos, Jesus está com você, Ele quer te salvar. Agora vamos iniciar a dedicação de vidas e bens, trazer um pouco para o altar o que Deus já tem nos abençoado em nossa vida. De maneira escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Terá vida para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Oremos. Bendito Deus e Pai misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o seu santo nome, porque só o Senhor é digno do nosso louvor. Senhor, abençoa todos os teus servos que veio trazer seu dízimo, devolver suas ofertas, em nome de Jesus, para que os dízimos e oferta seja abençoado, para que nós possamos trabalhar com ele aqui em Barra Mansa e no mundo. Oh Deus, salva a alma para a honra e glória do seu santo nome. Abençoa também, Senhor,
a palavra que vai ser lida, Senhor, que esta palavra possa tocar o coração dos nossos amigos, Senhor, e possa haver salvação de alma nesta noite. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter um momento de intercessão. Eu queria convidar o pastor Wellington para estar vindo interceder por nós. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para orarmos, intercedermos uns pelos outros. Certamente que cada irmão tem a sua dificuldade, tem a sua luta. E este momento é muito importante do culto, quando nós buscamos a Deus em oração. Fechamos então os nossos olhos. Pai Celeste, glórias te damos porque o Senhor inclina os teus ouvidos para nos ouvir. O Senhor sabe o clamor que há em cada coração que está aqui, que está em sua casa. Pai bendito, pela misericórdia do teu santo nome, que o Senhor venha derramar paz, que o Senhor venha derramar consolo, que o Senhor, na sua infinita bondade, venha responder cada clamor, cada súplica. Pai, nós não temos mais esperança nas nossas próprias mãos, não temos esperança no homem. A nossa esperança vem do alto, do Pai das luzes. Bendito Deus, se porventura o problema é cura, o Senhor tem poder para curar. Se porventura o Senhor tem visto que há discórdia, o Senhor tem poder para trazer união. Se porventura é uma oportunidade de emprego, o Senhor é o Deus da prata e do ouro. Não existe nada nesse mundo, não existe nenhuma porta nesse mundo que o Senhor não tem poder para abrir. Ó Pai, seja qual for a petição, seja qual for o projeto, neste tempo nós estamos entregando nas Tuas mãos, para que o Senhor conduza, para que o Senhor nos direcione. E como resposta que o Senhor ouviu a nossa oração, o Senhor dê paz aos nossos corações, na certeza que tudo está no controle do soberano Deus, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pelo rico privilégio de o Senhor ter nos chamado para participar deste culto de adoração e louvor ao Teu santo e eterno nome. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, ó Pai, para usufruir das bênçãos do Teu reino, ó Pai. Tudo isso nós pedimos, certos e confiantes da vitória, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento estaremos louvando o Senhor de novo com o louvor Caminho do Deserto.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sós aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus É um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu Neste momento, teremos a exposição bíblica com o irmão seminarista João Paulo. Senhor Deus, peço, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida do irmão João, Senhor, para que ele possa, Senhor, estar realizando, Senhor, uma ótima pregação, Senhor. Peço, Senhor, que nossos corações fiquem atentos, Senhor, e que tenhamos bom entendimento, Senhor, para a Tua palavra, Senhor. Peço, Senhor, que essa palavra alcance o coração daqueles que precisam, Senhor. E que nós podemos, Senhor, ter mais discernimento, Senhor, e que possamos ter mais capacidade de ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigada por tudo que você tem feito na vida de cada um que está aqui. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos, boa noite. É uma alegria grande novamente ter essa oportunidade de estar expondo a palavra de Deus nessa noite. Eu sempre agradeço a confiança dos pastores de me confiar essa responsabilidade. Nesta noite eu quero tratar do assunto, do tema, abra os seus olhos, Jesus está com você. Falamos no mês da juventude, e hoje pela manhã, tanto a palavra do pastor Wellington, quanto o estudo da nossa irmã Joselma, falou-se muito sobre o mundo, de como nós temos várias e várias provações neste mundo que está corrompido e tem ceifado as nossas vidas e as vidas das nossa juventude. E nesta noite eu quero compartilhar um texto muito conhecido dos irmãos, certamente já ouviram a exposição deste texto inúmeras vezes, que fica lá em Lucas, no capítulo 24, nos versos 13 a 35. É um texto um pouco extenso, mas é um texto muito rico, que fala muito ao meu coração e tenho certeza que falará ao seu também nesta noite. A palavra de Deus nos diz: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois disso tudo, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Oremos.
Senhor Deus, obrigado pela sua poderosa e bendita palavra, palavra que nos edifica os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nesta noite possa usar o seu servo, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos ser abençoados e instruídos pela sua santa e poderosa palavra. É isso que eu peço no sagrado e poderoso nome de Jesus. Meus irmãos, o contexto dessa história, todos nós já conhecemos, não é verdade? 2 caminhantes indo a uma aldeia chamada Emaús, que fica a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús, ela significa ou representa águas que curam, porque possuía águas termais, que eram utilizadas no tratamento de saúde. E Jesus, ele havia sido crucificado uma sexta-feira e havia ressuscitado. Mas ele se depara com esses 2 discípulos conversando e discutindo acerca do que havia ocorrido. E percebe que eles estavam entristecidos e também desanimados, decepcionados. Quando eu li essa passagem bíblica, me deixou muito inquieto a questão dos olhos, porque ele aparece por 2 vezes no texto. Ele aparece no texto dizendo que os olhos deles estavam como impedidos nessa versão. Em outras versões, como os olhos deles estivessem fechados e não pudessem reconhecer Jesus. Mais à frente, você vai perceber que ao partir do pão, novamente é usada a expressão, só que dizendo que os olhos deles agora foram abertos. Isso marcou a minha leitura desta mensagem. E é lógico que é um texto muito rico e você pode tratar de vários assuntos neste texto, mas nesta noite eu creio que fala ao meu coração o termo despertamento. Eu creio que está na hora da nossa igreja, a igreja de Deus, tomar o seu lugar novamente neste mundo. Nós fomos impactados por esta pandemia e, infelizmente, alguns de nós ainda não regressaram, ainda não retomaram o seu lugar. Quando participava da 2ª Igreja Batista, pastor Jacó sempre nos falava: a família Madeira está tomando conta desta igreja. E não é isso para acontecer nas nossas igrejas, meus irmãos. Os bancos não foram feitos para ficar vazios, foram feitos para ser ocupados por vidas, por almas redimidas, transformadas pelo amor de Cristo, vidas que serão utilizadas para pregar o Evangelho e alcançar vidas. E às vezes não tem acontecido isso. Eu sei que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, é uma bênção, claro, utilizado de uma forma correta. Também sei que várias igrejas se organizaram a estar agora podendo transmitir um culto como este, investiram para que nós pudéssemos alcançar vidas, alcançar pessoas. E isso é um fato maravilhoso. Mas nós não podemos perder nós não podemos perder a essência de nos reunirmos, não podemos perder a comunhão. E isso falou no meu coração. Nesta noite eu quero compartilhar algumas lições que esse texto me traz. Porém, os olhos deles estavam fechados, porque não conheciam a Jesus. Está lá em Lucas, meu irmão, no capítulo 24, os versículos 13 e 16. Vamos ler novamente essa passagem. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos, ou em algumas versões, fechados de reconhecer. Meu irmão, o primeiro fato que eu quero falar com os irmãos é o que está escrito lá no versículo 13. Naquele mesmo dia. Trata-se de uma continuação de um texto anterior que se falava da ressurreição de Cristo e do seu aparecimento aos seus. Com certeza, meus irmãos,
era o dia mais importante da humanidade. O dia em que o Filho de Deus ressuscitou, o dia em que a morte foi vencida, o dia em que Deus triunfou sobre o mal, um dia de vitória, meus irmãos. Mas, no meio dessa conversa, nós percebemos que os sentimentos expressados pelos discípulos era totalmente contrário a isso, porque eles ainda choravam a morte e não a ressurreição de Jesus. Meus irmãos, e vocês sabem o porquê? Porque, na verdade, eles ainda não tinham tido uma experiência pessoal com Jesus. Eles andaram com Jesus pelo menos há 3 anos, viram ele ressuscitar mortos, dar vida a cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, fazer maravilhas, viram pregar sermões maravilhosos, mas não foram impactados pela palavra. Eles continuaram na incredulidade. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Nós abandonamos a nossa posição, que deveríamos aguardar o cumprimento das promessas de Deus, e trilhamos outro caminho, simplesmente porque não cremos. A incredulidade, voltando a dizer, desses irmãos, desses discípulos que não reconheceram Jesus, está evidenciada no versículo 17. Eles estavam tristes. Eles viam Jesus como um profeta, mas não como o Messias. Está no versículo 19. Muitos se encontram nesta mesma situação. Conhecem Jesus apenas por ouvir falar, ou talvez tenha presenciado ele realizar curas, sinais na vida dos outros, mas ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Ainda estão incrédulos, estão tristes, ainda não veem Jesus como ele realmente é, como Senhor, como Salvador. Ou seja, meus irmãos, não o conhecem. Muitas das vezes o nosso maior erro, meus irmãos, é não nos conhecermos como nós realmente somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, não temos nenhum mérito em nós mesmos. Outro fato importante que eu quero compartilhar com os irmãos, a ser observado, é o desânimo dos discípulos. Nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, lá no versículo 21. Aqueles 2 homens depositaram suas esperanças em algo a qual Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não havia prometido. Jesus tinha algo profundamente melhor e maior para a vida daqueles discípulos. Ele trouxe o perdão do pecado, ele trouxe a salvação, mas aqueles discípulos achavam que Jesus, ele veio para salvar a nação judaica da sujeição romana. Jesus, meus irmãos, não veio para fazer isso. Lá no versículo 21, eles dizem: e hoje é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. Eles demonstram que não criam no sobrenatural de Deus. Por quê? Porque na crença judaica, se o corpo ele deixava, ou a alma deixava o corpo até o 3º dia, ou seja, se não tinha acontecido nada até aquele momento, não aconteceria mais. Acabou, terra arrasada, pensávamos que seria algo e não aconteceu. Esse era o pensamento. Essa mesma atitude, meus irmãos, se repete nos nossos dias, porque as pessoas às vezes buscam a Deus não por aquilo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas, querem restaurar os seus casamentos, querem cura para suas doenças físicas, para a alma, querem, meus irmãos, uma casa, um carro, querem resolver os seus problemas financeiros, querem tudo, querem as bênçãos, mas não querem o Deus da bênção. E ainda, querem do jeito que eles imaginam. E como não bastassem, não creem no sobrenatural de Deus. Essa semana, eu estava em casa com a Laira, e a Lívia, a minha filha de 6 anos, me fez a pergunta: papai, como eu sei que a Bíblia é verdadeira?
Uma criança de 6 anos. E nós sabemos que a Bíblia é um livro. Mas o que torna ela diferente é quando nós colocamos a nossa fé nela. E aí ela se transforma num livro sem igual. Porque nós cremos que tudo que está escrito aqui, diferentemente de qualquer literatura que você possa ler, não são apenas histórias, mas são relatos de fatos que realmente aconteceram, que realmente vieram para edificar as nossas vidas e nos instruir a não errarmos, a fazermos de maneira diferente. Ela me fez essa pergunta e a Lara falou assim, que uma vez a Joelma falou para ela o seguinte: crianças inteligentes fazem perguntas inteligentes. Eu creio que seja isso. Meus irmãos, o que nos difere dos ímpios, dos não crentes, é a nossa fé inabalável que Deus pode realizar o sobrenatural sobre as nossas vidas, que Ele pode realizar o impossível sobre as nossas vidas. Nós servimos a um Deus que trabalha em silêncio em nosso favor. Por vezes nós não percebemos, mas Ele está trabalhando. Há 2 semanas eu tive a oportunidade de almoçar com alguns colegas de profissão, né? Que minha última ocupação em banco. E os relatos deles não foram dos melhores, das transformações que a empresa vem passando. E é como se cada um deles tivesse um alvo nas costas. Eu me recordo que há 4 anos, quando eu fui desligado do meu antigo serviço, não vou fazer propaganda para o banco, a Lara estava grávida de 3 meses, e eu te falo que eu não senti aperto no coração, pelo contrário. Eu decidi conhecer o negócio do meu sogro porque eu coloquei no meu coração que abrir um negócio próprio para mim. Porque as oportunidades que estavam tendo dentro da empresa era para seguir um caminho muito distante, e eu não queria me afastar assim. E passados esses 4 anos, ele me ensinou tanto, e acabou nos deixando, e a gente pensa que nós não sabemos de nada. Há 4 anos Deus estava preparando algo maior para mim. Algo que, se eu tivesse permanecido na minha empresa anterior, hoje eu poderia ser desligado. E Ele estava preparando, estava à frente. Deus está sempre à frente do nosso tempo. Deus não regride jamais, meus irmãos. Deus pensa à frente, adiante. Nós que pensamos como os galinhas, olhamos assim só ao nosso redor. Nós temos que ter visão de águia, sabe? Nós queremos que essa igreja cresça. Nós queremos que esses bancos sejam ocupados, que a nossa nave de 1000 lugares seja ocupada, que a nossa juventude ganhe o seu espaço, que possa trabalhar para Cristo. As nossas crianças hoje, uma apresentação maravilhosa pela manhã. Nós temos crianças, meus irmãos. Nós temos um trabalho sendo realizado aqui. E eu dou glória a Deus por isso. Nós temos que valorizar essas pessoas que dedicam suas vidas e os seus tempos, o seu tempo, para que essas crianças possam ser edificadas e aprender a palavra de Deus. Porém, os olhos deles, meus irmãos, estavam fechados, porque não conheciam as Escrituras. Vamos continuar lendo Lucas 24, só que agora os versículos 25 e 27. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo. Não, 25, meu irmão. Isso. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, alguns comentários atribuem que essa dupla, esses 2 discípulos, poderiam ser dos 70 enviados por Cristo para divulgar a sua palavra. E Cristo ali era um desconhecido, porque eles não reconheciam a Cristo. O que tinha que acontecer ali? Eles pregarem a palavra para aquele desconhecido. Mas no final de tudo, o desconhecido que estava pregando a palavra para eles. Olha só a inversão de papéis. Olha como você não tem intimidade
quando você não lê, quando você não estuda, quando você não medita, como os papéis se invertem. A pessoa que você deveria instruir, ensinar, orientar, causar impacto na vida daquela pessoa, ela pode vir com uma enxurrada para cima de você. E se você não tiver fundamentado, você não vai perceber se aquilo é uma heresia, se é algo que está distorcido da palavra, porque você não tem conhecimento. Conhecimento é tudo, até mesmo na questão do reino de Deus. No decorrer das nossas vidas, meus irmãos, infelizmente, nós passamos pela experiência, pela estrada de Emaús, a estrada do regresso, onde nós retornamos à nossa vida antiga de pecados e erros. A estrada da decepção, onde caímos na decepção pela nossa fraqueza humana. A estrada do desânimo, onde ficamos desanimados através das circunstâncias difíceis que nos assolam. A estrada da cegueira, onde não conseguimos ver a atuação de Deus e achamos que Ele não se importa mais conosco. Mas Jesus nos diz na sua palavra, lá em Marcos, no capítulo 12, no versículo 24, Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Na tradução que eu li estava: errais por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus, quando eu fiz a meditação. Paulo afirma a Timóteo, lá em 2 Timóteo, nós lemos hoje pela manhã esse versículo, o capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Deus é para o nosso ensino. A palavra de Deus, meus irmãos, contém as grandes promessas de Deus para as nossas vidas. Por isso que nós devemos apegar a tudo aquilo que Jesus falou e ensinou, e não aquilo que achamos ou pensamos. Neste verso, Jesus lança a mão das Escrituras e discerne os acontecimentos, tudo o que aconteceu e tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava escrito e tudo o que era previsto. As marcas passadas, do passado, o desânimo, a decepção, a falta de comunhão, os impedimentos de ver as Escrituras como ela realmente dizia. Às vezes, nós colocamos as nossas emoções à frente da palavra de Deus. E isso, por vezes, só nos trará decepção, falta de comunhão, confusão, desânimo, desvio daquilo que Deus realmente quer para nós. Se olharmos atentamente, meus irmãos, com discernimento da palavra, o que está acontecendo, se não olharmos, nós ficaremos confusos, sem rumos, perderemos a confiança, estaremos sujeitos a superstições, tristeza, decepções e desvios de caráter. Deixamos de ver Jesus ao nosso lado, porque perdemos a visão da palavra. Então, esses dois tópicos lá, os olhos deles estavam fechados, porque eles não reconheciam Jesus, e porque não sabiam acerca da Escritura. Depois à frente, lá em Lucas 24, 28, nós vamos ler agora o outro termo, que também me chamou a atenção. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Fica conosco. Os olhos daqueles discípulos, meus irmãos, estavam em perfeitos estados, mas os olhos espirituais completamente fechados, a ponto de serem impedidos de reconhecer a Jesus, que estava com eles. Tudo o que o diabo mais deseja, meus irmãos, é cegá-lo espiritualmente, para que você não seja capaz de desfrutar da companhia perfeita que é Jesus. Paulo escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: nos quais o Deus deste mundo,
cegou o entendimento dos descrentes. Observe, volta, meu irmão, observe, o Deus deste mundo, está com D minúsculo, não é o nosso Deus, hein? O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O até então desconhecido foi convidado a ficar com eles, pois os dias estavam quase terminando. É exatamente no momento da comunhão, quando Jesus toma o pão, faz o agradecimento, parte e dá aos discípulos, que os seus olhos são abertos e reconhece que Jesus estava com eles. Paro aqui e digo o seguinte: há poucos dias, há poucas semanas, eu ouvi uma mensagem do pastor Ismael, da primeira igreja batista em Barra Mansa, pela internet. Às vezes, quando eu estou ocioso na empresa, eu gosto de entrar no escritório e ver algumas pregações. E o título da lição dele, da mensagem dele, foi Congregar para quê? E ele pregou sobre Hebreus, né? A importância da comunhão, a importância de nos reunirmos como igreja para nos fortalecermos, para que nós possamos ouvir uns aos outros, né? Para que nós possamos caminhar juntos, ter a mesma visão. Porque o ser humano, meus irmãos, ele não foi feito para ficar sozinho. O homem foi feito para ficar sozinho? Não, não foi. Porque senão Deus não tinha criado Eva. Não é verdade? Então, assim, a internet, às vezes, as pessoas estão na internet, mas a internet não é o bastante. Porque quanto mais o ser humano fica sozinho, ele começa a ter o adoecimento a saúde mental dele começa a ficar ali um pouco estremecida. A gente precisa conversar com outra pessoa, nós precisamos interagir. Você pense que esse momento que nós estamos tendo todas as manhãs, que é o nosso café, que momento agradável, que momento gostoso, né? De nos confraternizarmos, de fazer um junta-panela, como diz o pastor Wellington, e conversarmos com o irmão, perguntar como foi a semana, como está a vida do irmão, né? Se você pode ajudar em alguma coisa, que você está orando pelo irmão, que você vai interceder pelaquela causa que está afligindo o irmão. Que momento gostoso que nós temos neste café, este momento. Porque se viermos somente ao culto e não tivermos esse momento para nos relacionarmos, né, certamente nós entraremos e sairemos do culto e não nos preocuparemos com o nosso irmão ao lado, como ele está. Então é um momento gostoso, nós temos que nos reunir quanto igreja, nós temos que estar juntos, nós temos que ter comunhão. Eu sei que foram 560 mil mortes, mas eu creio que tudo que acontece neste mundo é por permissão de Deus. Creio. Eu perdi, nós perdemos, a nossa família perdeu, a família do pastor Gerson, da irmã Zeca, né, da irmã Vilma. Mas, meus irmãos, Deus sabe o momento que você seria gerado na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe. E também sabe o momento correto que você vai fechar os olhos para este mundo e abrir os olhos para a eternidade. O coronavírus só foi o motivo desses irmãos serem partidos, mas era o momento deles realmente partir e encontrar a Cristo, se realmente dedicaram as suas vidas, se realmente entregaram, que se confiaram que Cristo é o Salvador das suas vidas. Eu, fazendo essa mensagem, eu fiquei me lembrando de outras mensagens que eu tive a oportunidade de trazer aos irmãos, e lembrei de Amós, né? O pessoal queria lá o dia do juízo final. O dia do juízo final, se você não estiver em conformidade à palavra, dedicando a sua vida, meu irmão, é dia de trevas, não é dia de luz, não. É dia de choro e ranger de dentes, é dia de sofrimento. Muitos irmãos falam: Cristo está demorando para voltar, Cristo não volta. Eu não estou preocupado com a volta de Cristo, não, meus irmãos. Eu estou preocupado em seguir o que está na palavra.
Eu estou preocupado em fazer realmente aquilo que Ele instruiu. Dedicar minha vida, fazer segundo as suas orientações, os seus mandamentos, ser uma pessoa melhor, porque a nossa natureza é adâmica, é perversa. Eu estou preocupado com isso, porque se eu não ver Cristo voltando a este mundo, quando eu fechar os meus olhos para este mundo, eu vou ver Ele na eternidade. É essa a nossa preocupação. Fazermos realmente a vontade de Deus para com as nossas vidas. Caminhando na nossa mensagem, Jesus estava o tempo todo com eles. E os discípulos falaram com Jesus que desejavam mais da sua presença. Isso, meus irmãos, representa a vida de oração, que fortalece o nosso coração para conhecer mais de Jesus. Na oração falamos para Jesus sobre as nossas vidas. Eu estava lendo um comentário do Isber, e quando o Jesus fala do que se trata, lá atrás, no início deste texto de Emaús, o Isber, ele atribui como um certo humor da parte de Jesus, porque ele era o personagem principal daquilo que havia acontecido em Jerusalém. Eu particularmente não vejo dessa forma. Eu vejo que Jesus sabia o que estava no coração daqueles discípulos, mas como um pai amoroso, como um irmão amoroso, Ele quer dar oportunidade para aqueles discípulos falar o que afligia eles naquele momento. Ele queria que eles compartilhassem os seus sentimentos, para que aí sim Ele pudesse começar a agir e atuar na vida deles. Quando eu digo que na oração nós falamos para Jesus nas nossas vidas, eu digo, meus irmãos, que Ele sabe o que passa no seu coração, mas Ele quer que você fale a Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você vai para o seu quarto, coloque os seus joelhos e fala: Senhor, está difícil, está pesado, me ajuda. Faz o sobrenatural acontecer na minha vida. Ele quer intimidade, meus irmãos. Ele quer que nós acheguemos a Ele. E por vezes nós não fazemos isso. É possível que muitos de nós, mesmo tendo um diálogo com Jesus, não o reconheça. É assustador, mas pode acontecer. Foi o caso daquele jovem rico, descrito lá em Marcos 10, 17 e 22, que há poucas semanas o nosso irmão Josué nos trouxe uma mensagem. Falta-lhe algo. Este foi o tema da mensagem do nosso irmão. Ele ouviu Jesus, mas negou a segui-lo. Por quê? O coração dele era avarento. Estava no mundo. Ele amava mais as riquezas do que o seu próprio amor por Jesus. Os discípulos de Emaús, eles ouviram a Jesus e disseram: fique conosco. Olha a diferença. Fique conosco. Eles não convidaram Jesus apenas para cear nas suas mesas. Não. Eles convidaram a Jesus a morar nos seus corações. Essa é a escolha que Deus quer de nós, que nós convidemos a Jesus a morar em nós. E o mais incrível de tudo, meus irmãos, é que Ele não rejeita um convite desses. Ele nunca diz: eu não vou, eu não posso, deixa para outro dia, jamais, esquece. Não, meus irmãos, Ele pode aparecer em qualquer lugar, das mais adversas circunstâncias, onde você estiver, Ele vai ao seu encontro, porque Ele não resiste a um coração humilde e cheio de fé. Então os olhos deles se abriram. Jesus faz os nossos corações se aquecerem. Lá em Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito? Algumas versões que o coração nos queimava. Quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Coração queimar, coração aquecido. Você já sentiu isso?
Você já teve essa experiência, seu coração inflamar, de às vezes você está sentado num culto, às vezes você está num lugar e fala, eu tenho que falar da palavra, eu estou cheio da palavra, ela está transbordando, eu tenho que compartilhar isso. Você já sentiu seu coração inflamar, seu coração queimar? Aqueles discípulos, eles compreenderam, após os seus olhos serem abertos, e reconheceram que Jesus estava com eles o tempo todo. Os corações daqueles que desejam a Jesus são cheios do Espírito Santo, suas vidas são transformadas, seus corações são sedentos em aprender e a compartilhar a palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus está aqui, você crê? Ele se importa com você. Creia pela fé que Jesus é a companhia perfeita que lhe traz esperança para aqueles que estão desolados, paz para aqueles que estão em guerra, alegria para aqueles que estão tristes, salvação para aqueles que estejam perdidos. A certeza da nossa fé, meus irmãos, não deve estar firmada nas coisas que vemos, ou nos boatos que ouvimos, ou nos feitos das pessoas que nos cercam. Nossa fé precisa estar firmada na palavra, e apenas com os pés cravados na rocha eterna é que poderemos sobreviver aos constantes açoites do vento e das ondas, que tentam nos desviar do santo caminho. Em Romanos 10, 17, Paulo nos diz, e assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Meu irmão, não deixe passar muito tempo. Há pessoas que esperam chegar a Emaús para descobrir que Jesus estava presente. Lembre-se que a solução está ao seu lado, e é só deixá-lo te abençoar, lhe reforçar os ânimos. Saia dessa estrada e venha para o caminho certo, que é Jesus. Espero que você não deixe a solução imediata dos seus problemas espero que você não deixe a solução dos seus problemas desapareça na sua frente, depois de ter estado ao seu lado por todo o caminho. Que Deus possa continuar nos orientando, que Deus possa continuar nos direcionando, que Deus possa abrir os nossos olhos para que nós possamos continuar esta caminhada. Essa caminhada, meus irmãos, que não é fácil. Não é fácil. Uma determinada mensagem, o pastor Hélito pregou, e no final do culto ele voltou aqui no púlpito e falou, meu irmão, se você entrou nessa, é coisa séria. Isso aqui não é brincadeira. A vida cristã não é brincadeira, meu irmão. Ela é feita de desafios. Ela é feita de tribulações, de provações. Mas nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor falou tanto ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor continue, ó Pai, a atuar sobre as nossas vidas, a ser a nossa direção, a ser a nossa visão, ó Pai. Que possamos ter visão de águia, ó Pai. Que possamos ocupar o nosso lugar, ó Pai. Que o Senhor possa morar verdadeiramente nos nossos corações. Que nós, ó Pai, possamos ganhar vidas ao Senhor. Que nós possamos abrir as nossas bocas para pregar a sua santa e poderosa mensagem. Senhor Deus, obrigado por este Dia dos Pais, obrigado pelas vidas que aqui passaram, obrigado por cada família, ó Pai, que o Senhor tem tremendamente abençoado, obrigado pelos nossos pastores, ó Pai, que o Senhor continue os abençoando, nos dando visão, ó Pai, dando direção, para que a nossa igreja possa crescer, ó Pai, não somente em quantidade, mas crescer em qualidade, ó Pai, é isso que nós almejamos, que o nosso alvo seja somente ao Senhor, que o nosso foco seja a Cristo. Habite os nossos corações, Senhor. Abra os nossos olhos. É isso que eu te peço no sagrado, santo e poderoso nome de Jesus. Amém.
som. Irmãos, vamos nos colocar de pé para cantar o último hino dessa noite? Hino 293 do HCC, Foi na Cruz. Eu quero agradecer ao seminarista João pela palavra. Também agradecer a vocês pelo apoio que vocês estão dando ao Ministério de Jovens e Adolescentes. Que vocês tenham uma boa noite e um bom final de semana.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sais aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Sais aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. As lágrimas transformam os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os Deus de promessas, caminho